paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Que bom ter você aqui em mais uma semana juntos. Este será o nosso terceiro vídeo de uma tríade que eu chamei Ninguém Está Fora da Graça. No primeiro vídeo nós tivemos as casas em que Jesus entrou, todas retiradas da palavra. O segundo vídeo, os milagres de Jesus. Foi tão difícil escolher quais milagres eu iria colocar no vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E nesta quarta-feira, terminando esta tríade, será as parábolas de Jesus. Eu escolhi 3 parábolas. Também super difícil para escolher, mas eu espero que você fique comigo até o final. Só que eu vou já começar te importunando um pouco. Já dê o seu like, porque eu sei que a gente fica com preguiça, a gente esquece. E aí eu te peço, dê agora o seu like. Aí você diz, mas se eu não gostar, você no final clica novamente e retira. Mas eu espero que você mantenha. Dê agora, por favor, o seu like. É necessário para que o canal cresça. Estamos crescendo devagarzinho, mas é assim mesmo. É um público específico, é um tema específico, mas com Deus a gente alcança. Eu tenho fé que esse é um projeto de Deus na minha vida. É uma missão que eu tenho que cumprir e eu conto com a sua ajuda para fazer. Vamos iniciar. A primeira parábola, parábolas, gente, não são historinhas, não são fábulas, são alegorias que fazem parte de uma pedagogia divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo alcançava corações através de histórias aparentemente simples, alegorias que nós chamamos de parábolas. Mas há uma sabedoria humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parábola que eu escolhi, bastante conhecida, é a parábola da ovelha perdida. Aquela em que um pastor, com suas 100 ovelhas, perde uma se desgarra daquele grupo e o pastor deixa, nos diz a palavra, as 99 no deserto e vai procurar aquela que se perdeu. Deus é esse pastor pleno em misericórdia. Ele não se importa que você tenha se afastado, mas ele quer que você se deixe encontrar. E ele deixa aquelas que já estão seguras no redil. Nós não temos que temer, porque a gente vai caminhar a cada vez dando passos concretos para a santidade. Mas muitas das vezes as coisas do mundo nos afastam de Deus. Espero que isso tenha acontecido na sua vida uma única vez, caso tenha acontecido. Que a gente muitas das vezes deixa o pastor nos encontrar, voltamos. Nos afastamos novamente, permitimos que o mundo nos tire do foco que é o próprio Deus, da igreja. Gosto sempre de reforçar, sim, a crença em Deus e a prática na igreja caminham juntos. É um caminho a ser realizado junto, igreja e indivíduo. E aí, eu ouvi uma vez, nunca mais esqueci, que existe sim um motivo, existe algo que Deus não é capaz de fazer. Você sabia? Sim, existe algo. E o que é? Deixar de chamar. Deus tem essa impossibilidade, ele não tem essa capacidade de deixar de nos amar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pai não quer que nenhum de seus filhos se perca. Imagina a dor no coração de Deus quando este filho, que já fazia parte
do seu pastoreio se perde. Mas Deus não desiste da gente. Esse primeiro ponto combina com esse segundo. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Terceiro, não há maior alegria por parte de Deus, e ouça, também dos santos que já estão no céu, do que a conversão de um pecador. E aí a palavra nos fala, a parábola também nos fala, que há um júbilo. O que é um júbilo? Se você for olhar no dicionário, é uma alegria extrema. É uma alegria extrema. Olha a alegria que a gente dá, causa o coração de Deus quando a gente volta ao seu encontro, volta ao seu convívio, volta para casa, volta para a igreja. Júbilo é uma alegria extrema. São Beda, um santo que eu fui conhecer a partir do meu livro da Catena Áurea, que eu já falei a coleção de vocês, ele diz que o número 100 é considerado perfeito. E o Criador cita 100 ovelhas para representar a sua grande criação, que tem a natureza humana, que somos nós, e também a natureza angelical, criada por ele. Isso que representa o número 100, essas duas naturezas, humana e angelical. Olha o valor que tem essas 100 ovelhas para Deus. E aí, eu te digo, você hoje está no lugar dessas 99 que permanecem no redil, ou você é essa ovelha que se afastou? Não me importa como você chegou aqui, em que igual dos grupos você está. O importante é que a partir daqui, se você estiver sendo essa ovelha que se afastou, que você, diante de tudo que eu já falei, e vou continuar falando mais um pouco, que você entenda, o dia de voltar é hoje. O dia de deixar-se encontrar por esse pastor é hoje. Não perca mais tempo. Se você já faz parte desse redil de 99, glória a Deus por isso, permaneça, meu irmão. E a exemplo do bom pastor, eu vou atrás de quem errou? Procedo com bondade, dando-lhe pelo menos a chance do diálogo. Cuidado você que faz parte desse redil, graças a Deus. Volto a dizer, glória a Deus por isso. Cuidado para não julgar esta ovelha que está afastada. O seu julgamento não vai ajudá-la em nada. A sua compaixão e a sua ação de tentar fazer com que ela volte é o que importa. Antes de julgar, dê a chance do diálogo. Procure saber por que essa pessoa se afastou de Deus. Outra questão para a gente pensar. Você tem sabedoria para lidar com quem está no caminho errado, agindo como verdadeiro cristão? Não sei como agir diante dessa situação, Anali. Busque auxílio com o padre da sua paróquia. Relate a experiência. Isso não é confissão. Você não vai confessar o pecado dos outros. Você vai pedir um aconselhamento espiritual. Lembra? No vídeo de confissão eu explico a diferença. Vai pedir um aconselhamento espiritual para como ajudar aquela pessoa, aquela ovelha perdida, a se deixar encontrar por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma boa dica essa que eu te dou. Eu ouvi uma expressão uma vez que diz assim: cuidado, você que já está na retidão, que sabe o caminho a seguir e que muitas das vezes julga o outro, cuidado para não ir para o zelo amargo, é essa a expressão. A gente já tem consciência do que é certo, do que é alegre ao Deus, o que causa júbilo ao coração de Deus. E aí, com esse julgamento, a gente quer ajudar. Você tenta deixar o julgamento para o lado, mas aí faz tão cheio de razão, tão cheio de conhecimento, tão cheio das verdades, que realmente são verdades cristãs, que
você vai para o zelo amargo. O zelo é no amor de Cristo. O zelo pelas coisas de Deus tem que ser repassado às pessoas a partir do amor de que Cristo um dia te olhou. Você olhe para a pessoa com a mesma compaixão. E aí eu vou contar para vocês. Eu, em muitos momentos, cometo o pecado do zelo amargo. Quando? Na missa. Meu coração dói quando eu estou lá sentadinha e chega a pessoa com um shortinho, como se estivesse indo para a praia. Eu falo, ai meu Deus, a roupa da pessoa. Eu penso, né? Não falo. No momento eu falo, Analisa, zelo amargo. E eu me lembro, sabe o quê? Eu já fui muitas das vezes, quando eu comecei na minha caminhada enquanto católica, de short para a igreja. Achava que não tinha nada demais, era uma cidade praiana que eu morava, era calor, verão. Mas ainda assim eu dou uma escorregadinha e caio para o zelo amargo. E tento me recuperar e peço perdão a Deus. Mas muitas das vezes, situações que as pessoas estão fazendo coisas erradas na missa, talvez por isso eu ame tanto a missa, eu busquei tanto aprender como é toda a liturgia, que eu quero fazer o mais correto possível. E eu esqueço que não foi sempre assim. Então, meu irmão, cuidado com o zelo amargo. Eu tenho uma proposta concreta nessas 3 parábolas. Eu escolhi o verbo agir. Eu vou ter sempre uma proposta prática de como você pode agir. Eu posso agir a partir desta parábola. O agir da ovelha perdida é: não me omitirei em tentar sempre trazer de volta para Jesus quem se perdeu no caminho. Não se omita. É difícil, você não pode se omitir, mas também não cometer o zelo amargo. Olha como é difícil essa química, né? Mas Deus vai te dar sabedoria, clame o Espírito Santo. Busque quem se perdeu no caminho do Senhor. Deus está te pedindo esse agir neste vídeo, neste dia. A segunda parábola é a parábola muito conhecida também do filho pródigo. Está em Lucas 15, de 11 a 32. É aquela parábola, quase um trava-língua, né, gente? Aquela parábola em que um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo fala: meu pai, me dê a parte da herança que me cabe. Ele pega o dinheiro, vai para o mundo, gasta tudo e até com prostitutas, com boemias, até que ele chega, como a gente fala, no fundo do poço. Qual é o fundo do poço para esse jovem? Está comendo a lavagem dos porcos que ele foi cuidar. Ele foi trabalhar com os porcos e comia a lavagem. E aí ele pensa: meu pai trata bem seus empregados, lá tem o que comer. Vou voltar e pedir perdão. E este jovem um dia se afasta, chega ao fundo do poço, resolve voltar. No caminho ele vai pensando, né, o que dizer, e ele fala: vou chegar lá e dizer: pai, peguei contra Deus e contra ti, não mereço que me chame de seu filho. E aí ele vai, quando ele está se aproximando da casa do pai, diz a palavra que ao longe o pai está esperando e vem correndo ao seu encontro, e ele não consegue nem falar aquilo que ele treinou no caminho, foi pensando ao longo do caminho, porque o pai o abraça, manda fazer uma festa, anel nos dedos, sandália nos pés, túnica nova. E aí este filho é recebido de braços abertos por esse pai. Nisso, o filho mais velho, que sempre esteve lá, se ressente e fala: eu sempre estive aqui ao lado do meu pai e ele nunca me deu um novilho para festejar com meus amigos. E recebe este filho dessa forma. Eu estou encurtando, né, gente?
E aí o pai fala: meu filho, seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido, se deixou encontrar. E aí, esta é a parábola. Quando eu comecei a ser católica, e aí eu fui lendo os evangelhos, já contei para vocês, li os 4 em ordem. Quando é a primeira vez que eu me deparei com essa passagem, eu, humanamente, recém-convertida, pensei: eu concordo plenamente com esse irmão. Poxa, o outro foi lá, abandonou o pai, gastou e volta, e o pai recebe como se nada tivesse acontecido. Mentalidade humana. Fui caminhando na igreja e ouvindo na missa, uma outra palestra, novas interpretações, uma reinterpretação aos olhos de Deus dessa parábola, e finalmente eu compreendi que aquela minha primeira visão era 100% visão do mundo, não é o que Deus quer. Por isso que parece uma coisa simples a parábola e na verdade não é. Porque a gente corre o risco dessa interpretação superficial. Então, vamos falar primeiro do momento em que esse filho mais novo pede o dinheiro. Gente, quando ele pede esse dinheiro, a herança que lhe cabe, quando normalmente foi comigo assim, que a gente recebeu herança, quando meus pais morreram. Esse filho, quando pede essa herança em vida, é como se ele, primeiramente, humanamente falando, tivesse considerando o pai morto. Ele se desvencilha completamente desse pai. Eu quero a herança que me cabe. Ele matou o pai em vida, podemos dizer assim. E a segunda, que foi a morte pior. Ele cortou os laços de afeto que ele tinha com esse pai, achando que ele tinha esse direito. E a gente não tem. Muito mais que os laços de sangue, os laços de afeto foram cortados. Fazendo uma pequena exegese. O filho é todo aquele que, esse filho, o filho pródigo, que se afasta da presença de Deus. E aí sofre as devastadoras consequências deste afastamento. Sabe o que representa esse trabalhar no meio dos porcos? Quem já viu um chiqueiro sabe o fedor que é. Sabe a que ele estava se submetendo quando ele está lá naquele chiqueiro? Ele está se submetendo, e a gente se submete também quando deixa se afastar de Deus dessa forma, ao cativeiro de Satanás. É o que a exegese nos diz. Ele estava no cativeiro de Satanás, porque quanto mais ele se afasta, a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do inimigo. Mas o amor de Deus, que supera todo o entendimento, nos diz a palavra, nos resgata. Só o amor, a ação de Deus nos resgata deste cativeiro. E foi o que aconteceu. Vamos imaginar que o Espírito Santo tocou o coração deste jovem. Ele lembrou que ele tinha um pai que o amava e queria acolhê-lo. Senão ele não teria ido. Por mais que você vê que ele tenha ido receoso, foi ensaiando o que ia dizer, ele sabia o pai que ele tinha. Te pergunto, meu irmão, você sabe o pai que você tem? Tenho certeza que sim. E esse pai era capaz de resgatá-lo. Só esse pai podia resgatá-lo do cativeiro de Satanás. O pai. Lembra que eu disse, se você ler na palavra, que o pai estava, quando o filho se aproxima, ao longe ele vê o pai e o pai o vê. O que a gente pode deduzir disso, gente? Foi uma boa coincidência? No momento que o filho está chegando, o pai o vê ao longe? Não. Vamos internalizar. Esse pai todos os dias esperava por esse filho. Não foi coincidência, no exato momento que esse filho está voltando, o pai o viu.
O pai o aguardava. Da mesma forma em que, em algum momento, no fim, o filho entendeu que ele tinha um pai que o esperava, este pai conhecia seu filho e sabia que um dia ele voltaria e ele ia recebê-lo. Olha que esperança na nossa vida essa parábola. Veja no versículo 20, que fala da triste partida, mas desse receber, desta visão que o pai teve do filho. Versículo 20. Filho pródigo, que é esse filho jovem. O significado, eu sempre conheci, antes de conhecer a palavra de Deus, que pródigo era algo positivo, realmente. No dicionário fala generoso, magnânimo. Isso eu já conhecia. E aí eu fui descobrir, quando eu me deparei a primeira vez com essa parábola, que pródigo também significa exatamente esbanjador e perdulário. Que é esse exatamente o significado dessa parábola, né? Então, como eu disse, viveu no cativeiro, mas sabia que tinha para onde voltar. Conhecia seu pai, por isso, mesmo envergonhado e receoso, teve coragem de voltar. E o filho mais velho, aquele que eu aparentemente, inicialmente, compreendia demais. E aí, a gente entende que esse filho esteve ao lado do pai, fisicamente, mas ele não conhecia o coração do seu pai. Olha que interessante. Às vezes, aquele que se afasta conhece mais o coração do pai e tem coragem de voltar do que aquele que sempre esteve. Sabe por quê, gente? A gente acostuma. E eu falo por experiência própria. Como foi ruim só ter vindo para a Igreja Católica aos 25 anos. Como eu queria ter vivido essa experiência muito mais cedo. Mas essa é a minha história. Então, eu cheguei depois, mas isso me faz querer mais estar perto de Deus. Então, não importa se você já nasceu dentro da igreja, se você a vida inteira fosse católica, ou se no meio do caminho você chegou, ou se você chegou e se afastou, está voltando, não importa a situação. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre na minha vida, na sua e dos nossos irmãos. Então, embora estivesse fisicamente com o pai, não conhecia o verdadeiro amor que nele continha. Versículos 28 a 30. E aí eu quis fazer um comparativo com a outra, né? A ovelha se perdeu e o pastor foi ao seu encontro. O filho se perdeu, mas ele é que retornou para o pai. Por si só, ele teve que tomar a atitude de voltar. Às vezes a gente vive essa situação. Tem horas que eu tenho que tomar e dar o primeiro passo. Fique atento a isso. E o agir dessa parábola eu escrevi assim: perdoarei prontamente a quem verdadeiramente se desculpa. Perdoar, ouçam, não é compactuar com o erro. Você, quando perdoa a pessoa, você não está perdoando o erro dela. Sabe por quê? O erro dela só tem uma pessoa que pode fazê-lo. Perdoar é Deus. Então, eu perdoei. Você perdoou a pessoa. O pecado dele, quem perdoa é Deus. Mas eu perdoo, mas de vez em quando eu lembro. Esquecer, gente, apagar da memória, chama-se amnésia. Então, não é esquecer no sentido de, nossa, o que foi mesmo que ele fez? Não, você não teve amnésia. Agora, o esquecer é não ficar remoendo, jogando na cara daquela pessoa, aquilo que ela fez de tantos em tempos. Isso aqui é perdoar, colocando uma pedra no assunto. Perdoou, discutiram, conversaram, acabou a situação. Tá bem? E a terceira e última parábola, essa eu resolvi ler, para a gente usar a palavra de Deus, né? E é a Lucas 18, de 1 a 8. A parábola da viúva perseverante.
Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto de Jesus. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Esta é a passagem ou do juiz iníquo ou da viúva insistente, né? Lucas 18, de 1 a 8. Lembre-se, Deus não é esse juiz mau. Deus não acolhe as nossas orações porque a gente está importunando, não. Ele começa falando, orar sem cessar, reforçando que a gente deve pedir. E ele ilustra com essa viúva que insiste. Esse juiz atende não de bom coração, apenas para não ser incomodado. Deus, ao contrário, nos atende porque conhece o nosso coração, mais que tudo as nossas necessidades. Deus faz justiça, nos fala aqui no versículo 7, aos seus escolhidos que clamam a Deus por ele noite e dia. Se põe ao lado dos que mais necessitam. Ai, Anali, mas eu tenho um pedido que eu rezo há quanto tempo e Deus não me ouve. Eu rezei quase 4 anos para engravidar. Não consegui, eu chorava, eu sofria, briguei com Jesus, fiquei de mal, parei de ir à missa. Esse é um testemunho que eu vou dar mais tarde, assim, especificamente dele. E aí, depois de 3 meses sem ir à missa, de mal com Jesus e tal, eu fui me confessar, ia começar a quaresma, e eu recebia muitos sinais de Nossa Senhora que eu ia engravidar, e aquilo não acontecia, eu fui me frustrando com aquilo. Comecei a achar que era coisa da minha cabeça. Até que o padre foi, me confessei, ele me perdoou, eu comunguei os 40 dias da quaresma, e antes do fim da quaresma eu já estava grávida do Carlos Arthur. E aí eu contando para o padre na confissão, né, os vários sinais e tal, e ele falou assim: você pode acreditar, tudo que você está me dizendo são sinais. Você vai engravidar. O padre me falou isso 1 mês e pouquinho, 1 mês e meio antes de eu engravidar. Você vai engravidar, porque eu creio nesses sinais que você está me contando. Só vou te ensinar uma coisa, minha filha. Não ponha tempo para Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Eu ouvi anjos cantando. Ai, mas isso é tão óbvio. Para mim, não foi. Naquele dia, eu sei a data, 16 de fevereiro de 2002. Eu aprendi que o tempo de Deus não era o meu. O fato de Deus estar demorando não quer dizer que não acontecerá. Se for da vontade dele, para o meu bem. Então, meu irmão, faça como essa viúva, não pedindo para um juiz iníquo, um juiz mau, que apenas atende porque não quer ser incomodado. Peça, clame a nosso Senhor Jesus Cristo a graça que você tanto necessita. Eu tenho uma já esperando há 4 anos, outra bem mais simples do que essa de engravidar. Mas eu não desisti, porque eu preciso dessa bênção. E Deus, em nome de Jesus, vai me dar no tempo dele.
esse aprendizado em 2002 eu tive e nunca mais me esqueci. Não esmoreça diante das lutas da vida. Lembre-se, Deus sabe mais e age melhor, Deus sabe mais e age melhor. E incentive seus irmãos a rezarem, não colocando tempo para Deus. Esse juiz bondoso que é Deus vai atender o seu pedido, da mesma forma que esse juiz mau atendeu dessa viúva insistente. Compreendem o paralelo? Esse é o grande motivador. O que baliza tudo isso dessa passagem? O primeiro versículo. Rezar, orar sem cessar. Tá bem? Então, o agir é esse. Não esmorecer diante das lutas do dia a dia. Orar sem cessar, aguardando que a sua vitória vai chegar. Até rimou, né? O que acontece, gente? Eu vou, na semana que vem, em cima dessa parábola, eu me lembrei de uma passagem que eu amo, que fala da importância da oração. Como orar vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu vou te ajudar a alcançar a graça que você necessita, porque Deus, a igreja, nos ensina através da sua palavra. Então, eu espero contar com você na próxima semana. O próximo vídeo vai ser essa passagem bíblica, eu não vou dizer qual é, mas tem a ver com o poder da oração. O outro vídeo vai ser um vídeo bem importante, que vai ser um vídeo em defesa a Nossa Senhora. Nossa Senhora é atacada. Maria não é mãe de Deus, Maria não intercede. Aonde está na palavra? Eu vou te ajudar, como me ajudaram um dia, a gente aprender a partir da palavra como defender a honra da nossa mãe. Dia 8 de dezembro vem aí e eu quero ter esse vídeo e vou colocar, não sei se essa quarta que vem a outra, né? São mais duas, para dia 8 de dezembro a gente ter um dia da Imaculada Conceição diferente, defendendo a honra de Nossa Senhora. Esse vai ser o título, depois da passagem bíblica, vai ser o título, Defendendo a Honra. E eu estou estudando, até estou olhando ele daqui, o livro do São Carlo Acutis, que eu vou também, vai ser depois da defesa de Nossa Senhora, já estão nos próximos 3 vídeos, para motivar vocês a estarem aqui comigo, tá bem? Isso vai ser lá pelo Instagram. Eu vou fazer um sorteio, eu vou viajar, vou Aparecida do Norte, vou fazer uma live de lá, uma chamada ao vivo de lá, né? E depois nós vamos ter o sorteio lá dia 8 de dezembro. Eu explico depois, para não ficar muita coisa. Tá bom? Muito obrigada. Se você não gostou, você dislike, mas eu espero que você já tenha dado like e assim permaneça. Muito obrigada por estar aqui comigo. É uma alegria tê-los juntos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlo Acutis, abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.